Fala pessoal, como é que vocês vão? Vamos começar mais uma aulitia de matemática? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e estou aqui para fazer com que vocês aprendam de verdade, não é fake news, tá certo? Antes, vamos para os nossos lembretes. Hoje nós vamos começar com o lembrete do Classroom. Acesse ao Classroom, porque lá você tem o link da atividade, o link de presença, que faz com que o seu professor veja você nas redes. Entre lá na aula que o professor preparou no Google Meet, para que você não fique perdido nas atividades. Professor, estou com um problema na minha internet. Professor, que são 2 pontos, então problema na casa inteira. Vá até a sua escola e retire a sua atividade impressa, tudo bem? Porque tenho certeza que o seu professor preparou com todo carinho, tá bom? Vamos lá. O que nós vimos na aula passada, pessoal? O que nós vimos na aula passada, Pink? O que, cérebro? Resolução de sistema linear 3x3 por escalonamento, parte 1. O que nós vamos ver agora? Resolução de sistema linear 3x3 por escalonamento, parte 2, beleza? Dividido em partes para ficar melhor de vocês aprenderem, bem caipira. Vamos lá. Antes de começar, vamos dizer para vocês o que é isso. Professor, acabei de chegar. Então, vamos ler aqui comigo. Escalonamento de sistemas. Um sistema linear pode ser resolvido através do método da substituição ou pelo método de Cramer, que eu já falei que não é esparadrapo, não é tempero caseiro, é o nosso queridíssimo Cramer, que estudou matriz e tem um método para vocês. Com o auxílio da regra de Sarros, também não é Sarros e Espirro, é outro rapaz, junto com seu Jacob, tá? Que tem regrinhas para determinar determinante, calcular determinante. Vamos demonstrar como funciona o escalonamento de um sistema na forma de matriz, na forma matricial dos coeficientes. Pessoal, na parte 1, a gente pegou o sistema e resolveu. Na parte 2, eu trouxe um negocinho um pouco mais sofisticado, tudo bem? Para você verificar que também dá. Então vamos lá. Primeiro, quem são os coeficientes? Dado o sistema de equações, vamos escrevê-lo na forma de uma matriz completa. Por que eu não sublinhei essa palavrinha, um underline aqui, né? Devia ter feito. Mas enfim, agora que eu não fiz, eu vou sublinhar assim, ó. Beleza? Quem que é a matriz completa? É colocar em forma de matriz todos os números que você vê e aqueles que você também não vê. Como assim, teacher? Quer ver? Que número que está aqui que você não vê? Não estou ouvindo. O 1. Ele mesmo. E o mais 1. Que número que está aqui que você também não vê? 1. Tá certo? Então, todos esses números que estão na frente das incógnitas e esses caras aqui, que são os termos independentes, nós vamos montar uma matriz. Tá certo? Por isso que é completa. Porque se fosse incompleta, eu não colocaria os termos independentes. É bom a gente conhecer essas nuances aí da matemática. Vamos que vamos. Olha só, o que eu fiz? Peguei o 2 e coloquei na linha, peguei o 1, que você não vê daqui, e chamei isso de L1. O que isso significa? Linha 1. Fiz a mesma coisa para a linha 2. A mesma coisa para a linha 3. Com um detalhe importante. Vou voltar. Tá vendo que aqui não tem 0, mas tem? Como assim, professor? Tem sim. 0 é o coeficiente do x que você não vê. 0 vezes x dá 0. Importante, vou até bater aqui, ó. Importante, é o barulho da importância, tá certo? É importante sim. Então, linha 1, linha 2, linha 3. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Olha a coluna. Uma coluna do x, a última você não vê, mas está ali. Coluna do y, coluna do z, tortinha, e coluna dos termos independentes. Agora eu vou fazer as manipulações. Agora mexe para cá, caduca para lá, e vai fazendo, e vai não sei o quê, para você fazer com que essa matriz aqui vire uma matriz em identidade. Ela não é uma matriz em identidade perfeita, ela é quase isso. Quase isso por quê? Vou voltar de novo.
Se eu colocar aqui 1 e aqui 1, e fazer com que todo mundo seja 0, eu consigo encontrar o x. Ah, o professor fala, é fácil, quero ver você fazer. Vem comigo aqui, vamos embora. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, L2 menos a metade de L1. Eu vou fazer essa conta. Então, quem é L2? L2 é isso aqui. É essa linha inteira. Quem que é L1? L1 é essa aqui. Então, eu vou pegar L2 e vou subtrair da metade disso. Mas por quê, professor? Porque a metade de 2 é 1. Se eu fizer 1 menos 1, dá 0. E os outros resultados estão bem aqui. Tá certo? Maravilha. Agora, o que eu faço? Eu quero transformar agora esse cara igual a 0. Eu quero transformar todo mundo igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar a linha L3, que é essa linha aqui, e vou multiplicar, vou subtrair pelo sextuplo de L2. Quem é L2? Esse monstrinho aqui. A fração a gente se assusta, mas não se assuste. Se eu multiplicar isso por 6 e o resultado subtrair da linha 3, eu consigo também aniquilar esse cara. Por quê? 3 menos 6 vezes meio, que também dá 3, é igual a 0. Isso aqui você precisa anotar. Por isso que depois você vai acessar o material e vai ver esse exemplo aí bem bonitinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou resolver o problema. Por quê? Olha só o que aconteceu. Essa matriz aqui tem vários zeros no meio. Se eu voltar para o meu sistema, voltando para o sistema, colocando os coeficientes nos seus devidos lugares, olha o que aconteceu com a última equação. Tem uma equação e uma incógnita. Então, eu passo esse 19 aí dividindo e eu tenho o nosso sistema escalonado. É mesmo, professor? Observe que ao realizar essas operações, conseguimos zerar alguns elementos da matriz e, respectivamente, coeficientes dos sistemas de equações. Então, você vai e depois volta. Isso é muito utilizado. Tem um conteúdo lá na frente, se você for fazer um ensino superior em matemática, que é o nosso queridíssimo Laplace. Se você for trabalhar Laplace, você precisa primeiro usar as transformadas de Laplace para depois voltar para a equação diferencial. Nossa, professor, isso aí eu nunca ouvi falar, mas se você ouvir um dia, de quem você vai lembrar? De mim. A matemática tem métodos que você vai e volta, não é só esse não. Tudo bem? Maravilha. Então esse sistema está escalonado, agora você vai resolver esse problema. Te dou a opção de fazer transformando em forma matricial, mas como é aula de escalonamento, eu queria apenas mostrar, dizer que existe, você pode fazer também por escalonamento. A escolha é sua, meu jovem. Com vocês, um beijinho e bom exercício.
E aí, pessoal, tudo bem? Assustados? Não? Tenho certeza que não. Tenho certeza que você está conseguindo e está indo para frente, tá? Se não está indo para frente, se não está conseguindo, agora a gente vai ter vários passos de resolução. Lá no terceiro passo, eu vou fazer novamente uma pausa para você copiar, para você respirar, tomar uma água, tudo bem? Então, usando o escalonamento, resolva o sistema a seguir. Eu vou usar o escalonamento, mas eu vou transformar esse sistema numa matriz, certo? Uma matriz completa dos coeficientes com os termos independentes. Olha como é que fica. De novo, ó, o 2 vai no lugar do 2, o 4 vai no lugar do 4, menos 2 no lugar do menos 2, e a última coluna, até dividir aqui, perceba que é 2, 1, 6. Olha lá, 2, 1, 6. Tá certo? Ah, professor, confere a segunda coluna lá para mim? Claro. 4 menos 2, 4. Vamos olhar aqui? 4 menos 2, 4. Então vamos conferir todas, né? Menos 2, 2 e menos 3. Menos 2, 2 e menos 3. Então, eu montei nada mais, nada menos do que uma matriz com aqueles números lá. Agora eu vou começar a fazer o quê? A aniquilação. Brum, buf. Lembra? Vou transformar em zeros. Como que eu faço para transformar esse menos 2 em zero? Não sei. Como assim não sei? Concorda que se eu pegar esse 2 e somar com esse menos 2, dá zero? É uma opção. Tá. Como que eu faço para transformar esse 5 em zero com esses números aqui? Aqui eu teria que fazer outra coisa. Por quê? Vamos transformar esse 5 num 10, por exemplo, e esse 2 também num 10. Aí 10 com 10, se for simétrico, né? 10 com menos 10 dá zero. Ah, professor, eu estou começando a entender. O que você não pode fazer? Quando você for transformar esse 5 num 10, que é multiplicar por 2, você não pode só multiplicar ele. Você precisa multiplicar todo mundo da linha. Tá bom? Por isso que acaba ficando um pouco mais complicado. Porque você quer multiplicar um só e não pode. Olha o que eu sugeri. Vamos dividir essa linha aqui por 2. Dividindo ela por 2, fica como? 1, 2, menos 1 e 1. Transformei toda essa linha nessa linha aqui. Tá certo? Tudo bem? Agora, olha o que eu tenho aqui para você. Escrito bem explicadinho. Eu vou pegar a linha 1, multiplicar por 2 e somar com a linha 2. Professor, mas por que o senhor dividiu por 2 e depois multiplicou por 2? Para mostrar para você que eu posso fazer o que eu quiser. O problema é o quanto de tempo eu vou levar. Estou mostrando que se eu quiser pegar a primeira linha e dividir por 2, eu posso. Mas isso vai me ajudar? Se eu somar essa linha com a linha de baixo, eu não consigo zerar nenhum número. Se eu pegar essa linha e somar lá com a terceira, eu também não consigo. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por 2, porque se eu multiplicar essa por 2 e somar o resultado aqui, dá zero. Olha lá. Beleza? Tudo bem? Beleza? Agora, esse resultado somado com esse resultado aqui, ó, cadê? 2 vezes 2, 4. 4 com menos 2 dá 2. Beleza, não zerou, mas o importante é zerar a primeira coluna, igual o escalonamento lá, né? Agora eu vou pegar menos 1 e multiplicar por 2, vai dar menos 2. Menos 2 com mais 2, deu zero. Beleza? Pegar 1, multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. A segunda linha muda, a primeira linha se mantém igual. Agora, para quem percebeu, sabe por quê que eu dividi essa primeira por 2? Para manter o coeficiente do x igual a 1. Lembra lá da aula anterior que eu comentei isso com vocês? Porque assim, se o coeficiente do x é 1 e eu quero zerar com 7, basta eu multiplicar ele por 7. Por menos 7, né? Pelo simétrico. Se o coeficiente do x fosse 2 e eu quisesse zerar um 7, eu teria que multiplicar o 2 por 7 para dar 14 e o 7 por 2 para dar 14. Está vendo que eu teria que fazer duas coisas? Então, manter esse cara aqui sempre igual a 1 é uma facilidade lá na frente. Vocês vão ver que é sim, tá bom? Qual é o próximo passo? É fazer com que esse cara desapareça. Se eu multiplicar 1 por menos 5 e somar, vai desaparecer. Mas eu preciso multiplicar todo mundo. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 com 4
menos 6. Menos 1 vezes menos 5, 5. 5 com menos 3, 2. Essa linha é o resultado da multiplicação da primeira vezes menos 5 somado à terceira. Também consegui zerar. Vou fazer isso novamente. Agora, o que eu vou fazer? Já que eu consegui anular todos esses... Não, agora é com vocês. Lembra que eu disse? Terceiro passo, ia fazer uma pausa para você respirar. Pense nessa minha ideia, agora pensando que o coeficiente do y tem que ser 1, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal? Com os números todos embaralhados na sua cabeça? Pessoal, eu, Victor Moreira Lima, gosto de mascar vidro. O que é isso? É quando você tem um problema que você acha que não tem solução e tem solução, você só não vai atrás dela por medo, fraqueza, dor de barriga, mas se você for encontrar, pensa na satisfação, beleza? Vamos transformar essa minha ideia nesse problema. Vamos focar na satisfação. A gente parou no terceiro passo para você poder copiar, para você poder rever aquilo que a gente já falou, né? Tudo bem? Então, olha só. Agora eu vou pegar a segunda linha e multiplicar por meio. Lembrar que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Tudo bem? Beleza? Então, fazendo essa conta, professor, mas por que você está multiplicando por meio? Porque eu quero zerar esse cara aqui, ó. Certo? Tudo bem? Beleza? Professor, mas por que você não multiplica ele por menos 3, por mais 3 e pronto? Porque, novamente, eu quero fazer com que esse coeficiente do y seja igual a 1. A mesma ideia que eu tive lá atrás, eu estou refazendo aqui. Beleza? Importante isso. Ah, mas aqui ia funcionar. E nas demais? Será que funcionaria? Será que você não teria um trabalhinho extra? Né? Por isso que eu estou dividindo por 2 ou multiplicando por meio. Tá certo? Agora eu vou pegar ele e multiplicar por 6, tá certo? Multiplicarei ele por 6 para, ao somar essa linha com a terceira, eu conseguir zerar ele, né? 1 vezes 6 dá 6, 6 com menos 6 dá 0. Vou fazer todas para vocês. 0 vezes 6 dá 0, com
0, o 2, né? Fiz certo? Isso. 0 vezes menos 6, 0. Com o 2, desculpa, dá 0. 3 meios, que é 1,5, né? Vezes 6. O que você pode fazer aqui? Colocar o número 1 embaixo do 6, que você não vê, e multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu consigo visualizar sem pôr. Se você não visualiza, coloque o número 1 lá, tá bom? Que conta que eu estou fazendo? Vem aqui para o quadro se você não viu. Olha a continha que eu estou fazendo aqui. Vem cá, olha só. Eu estou pegando esse 3 meios e multiplicando por 6. O que eu falei para vocês fazerem é colocar esse 1 ali embaixo. Porque daí você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, tá certo? Essa é a conta que eu falei para vocês. 18 sobre 2 igual a 9, tá? Então, quando você trabalhar com fração, a ideia é que você visualize esse número aqui embaixo para facilitar. 9 com 1 dá 10, tá certo? A conta, aquele 10 surgiu dessa conta 9 com 1, tá bom? Novamente, consegui zerar, tá? Uma bênção, beleza? Vou dividir esse por 2. Aqui eu estou dividindo novamente para que o meu coeficiente seja 1. Porque ao fazer isso, automaticamente eu vou encontrar coeficiente do y, do z igual a 1. Coeficiente do y igual a 1. Coeficiente do x igual a 1. Ou seja, a resposta já está ali. Beleza? Então, eu sei que z é igual a 5. Você vai ver, ó, que maravilha. Ó, ele ainda vai fazer um passinho, mas não precisar. Mas vamos lá, não tem problema. Vamos adiante. Vou pegar L1 e vou somar lá em L3. O que ele está fazendo agora, teacher? Ele está tentando zerar essa turminha aqui. Olha lá, para você ter também lá em cima o zero. O que eu disse no slide anterior? Vou voltar. Com essa configuração que está aqui, tá? Você já poderia transformar isso num sistema e o nosso z seria igual a 5. Só que eu quero transformar esses dois ainda em zero. É isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, fazendo a manipulação, eu estou somando a terceira na primeira, são simétricos, então vão dar zero, tá certo? E novamente fazendo a manipulação, somando para também dar zero. Olha onde eu cheguei aqui. Se eu tivesse uma matriz incompleta, essa matriz incompleta é uma matriz identidade, onde a diagonal principal é composta por 1 e todos os outros, né, em cima e embaixo, é composto por 0. Maravilha? Lembra que eu falei lá que o z já ia dar 5? Certo? Então agora eu coloco os coeficientes no meu sistema e pronto. Beleza? Outra forma de você resolver um sistema. A diferença é que aqui a gente transformou numa matriz e depois escreveu o sistema. Solução, sistema possível determinado. Isso quer dizer o quê? Que eles se encontram. Você deve ter visto isso lá na aula de matrizes, né? Determinante. Como que a gente expressa graficamente essa solução, né? Se for uma reta, a reta que se encontra, certo? E um único ponto. Que ponto que é esse? 3, 3 meios e 5. 3, 3 meios e 5. Olha o nosso sistema aqui. Se eu colocar esses números aqui na primeira, na segunda ou na terceira, o resultado vai dar. Professor, não acredito. Faça a prova real. Fazer a prova real é pegar esses números e colocar lá. Beleza? Então acabou. Não fique triste. Não fique triste. O que a gente viu nessa aula, pessoal? Sistemas, 3x3, escalonamento, parte 2. O que nós vamos ver na próxima? Tchan, 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 tchan. Resolução, também sistema, só que agora, ó, bigger than, maiores que 3x3, tá bom? Por escalonamento. Então a gente vai fazer várias pausinhas aí durante o exercício, espero que você tenha conseguido fazer. Não se esqueça do meu lembrete e um grande beijo, um grande abraço. Nosso camarada ali que está como? Suando, tenho certeza que está indo como? Pessoal do estúdio, nosso camisa 10, nossa camisa 5, nosso camisa 1 e o professor Vitão sem camisa, só de jaleco. Abraço, pessoal, fiquem bem.